Bem, gente, dando início à nossa terceira unidade, nós agora vamos ver o assunto ondas, certo? Que na física, a onda é uma perturbação que se propaga através de um meio, ou seja, ela se movimenta através de um meio. A onda, ela transporta energia sem transportar matéria. Para a onda se movimentar, os meios que ela temos, como por exemplo, um rádio, uma lâmpada, uma televisão, um meio de raio-x, todos esses são matérias, né, meio, que transmitem essas ondas. E aí fica aquela atenção para a gente. A energia se propaga, porém, o meio não acompanha a propagação. Ou seja, um rádio, por exemplo, ele emite ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas se propagam por todo o espaço, né? Por todo o espaço onde aquele rádio está. Porém, o rádio continua no mesmo lugar. Ele não se movimenta, ele não se propaga. Ele é só um meio de propagação daquela onda, certo? E aí nós temos também a natureza das ondas, porque elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. As mecânicas é uma propagação de energia através de partículas de um meio material. Uma onda mecânica, ela não se propaga, perdão aqui pelo erro, não se propaga no vácuo. Exemplo, som. O som, ele é uma onda mecânica que para poder se propagar, ele precisa de algo que emita ele. Pode ser um rádio, pode ser uma televisão, pode ser um telefone, são mecanismos de som. Esse som, gente, geralmente falando, não é a nossa voz. Não é esse tipo de onda que nós estamos falando, certo? São mecânicas, coisas que vêm de um meio material. E o corpo humano não é um meio material, certo? Também temos as ondas eletromagnéticas, que constituem um conjunto de dois campos, um elétrico e outro magnético, que se propaga no vácuo com velocidade aproximadamente de 300 mil quilômetros por segundo, certo? Então, o que é que a gente vai fazer assim? Os exemplos de eletromagnéticas. Luz, raio-x, micro-ondas, ondas de rádio e etc. As ondas de rádio, por exemplo, né, como a gente viu, o som fica na mecânica, né? As ondas de rádio já ficam no eletromagnéticas. O som, ele emite a onda mecânica. Porém, o barulho que sai do rádio são as ondas eletromagnéticas, ok? Aí, por que também que as eletromagnéticas se propagam no vácuo? Porque o vácuo é a ausência de ar. Isso não quer dizer que as eletromagnéticas, né, elas só se propaguem exclusivamente no vácuo. Porque isso pode ser uma pegadinha, tem uma questão de teste ou prova para vocês. Quer dizer que as ondas eletromagnéticas propagam no vácuo, mas não é exclusivamente, ok? E relembrando, o vácuo é a ausência de ar e por isso não é possível emitir ondas sonoras mecânicas, certo? E por fim, dessa iniciação, nós temos a parte de fixação de conteúdos, que é assim que eu vou chamar nessa unidade. E aí que é assim, das ondas citadas a seguir, qual delas não é eletromagnética? As ondas luminosas, letra A gente já viu, né, que as ondas luminosas, elas são eletromagnéticas porque elas podem se propagar na ausência do ar, ou seja, no vácuo, como eu coloquei lá nos exemplos de ondas eletromagnéticas. O raio-x também e as ondas de rádio também. Então, nesse caso, sobra pra gente a letra D, a ultrassom. Porque a ultrassom, para quem não sabe, ela é um meio de transmitir sons. Por exemplo, quando uma grávida vai fazer uma ultrassom, é possível emitir sons através daquelas imagens que estão sendo transmitidas. Não necessariamente o coração do feto ou algum outro tipo de problema, mas se é emitidos som. É um meio de ampliar os sons emitidos dentro da barriga, dentro do feto, dentro do útero e etc. Certo? Então começamos por essa parte, né, que é a introdução. Por favor, printem, né, as telas para vocês estarem copiando esses apontamentos no
caderno de vocês e depois me mandem para eu poder ver que vocês realmente copiaram, porque lembrem-se, isso vai ser assunto de prova no final da unidade. E vocês do segundo ano exclusivamente estão bem desleixados com relação a isso, tá ok? Até a próxima.